sou o princípio, eu sou o fim. Olha, João, eu vou te dar uma revelação. João, meu querido, agora ele para olhar, e quando aquilo me fala com ele começa a observar, e ele começa a escrever o Apocalipse, pastor. Ele começa a dizer, olha, o cabelo dele é branco como a lã, olha, é branco como a neve, olha, os olhos dele são como chama de fogo, a roupa dele é uma roupa comprida, como um latão reluzente. E aquele homem disse, aquele ser disse para ele, olha, João, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, João, você não vai morrer, você vai ver aquilo que eu vou fazer. Está pensando que é o fim da tua história, meu querido? Você está pensando que Deus te esqueceu? João tinha todos os motivos para abandonar, pastor. Era o último líder da igreja. E aí ele começa a ter a revelação do Apocalipse. E ele começa agora a escrever as igrejas da Ásia Menor. Mas por detalhe, quando chega no ano 96, Domiciano morre. E aí um outro imperador assume o trono de Roma. Sabe o que ele faz? Ele vai lá dentro de Pátimo e fala, João, sai daí, você não vai ser mais escravo. Deus não permitiu João morrer enquanto ele não cumprisse a sua vocação na terra. Deus não permitiu João desistir enquanto ele ainda tinha uma chamada, enquanto ele ainda tinha um ministério. Oh, meu Deus do céu, eu quero profetizar para você, irmão, pelos olhos da fé, que enquanto você está aqui chorando, lamentando, Deus está aumentando a tua história. Deus está preparando bênçãos para você, para mudar esse cativeiro nesta noite. Aleluia, adora o nome dele, adora o nome dele aqui nessa noite. Só para encerrar esse ponto da mensagem, João sai de dentro de Pátmos, 4 anos, encarcerado, preso lá dentro, não morreu. Quando ele sai de Pátmos, sabe o que ele faz? Ele lembra do que Jesus falou para ele lá na cruz, cuida da minha mãe. Ele vai procurar a irmã Maria, lá nas regiões de Jerusalém. Ele encontra Maria e fala, olha aqui, mulher, o teu filho me deu uma ordem, ele mandou cuidar de você. Ele pega ela e leva ela para Éfeso, e ele vive até os 100 anos de idade. Foi o único discípulo que morreu de morte natural. O único que morreu, que não foi ali martirizado, foi João, e ele cumpriu a sua vocação. Mas muito bem, irmãos, eu quero agora falar com os irmãos o outro ponto dessa mensagem, porque até agora eu ganhei a sua atenção. Pela graça de Deus eu consegui prender a atenção dos irmãos através da palavra do Senhor. Mas eu quero falar agora um outro ponto dessa mensagem. O que ele escreveu, aonde nós lemos, Apocalipse 3:11. Eis que cedo veio. O que é que João escreveu? Por que é que ele escreveu isso? Vou dizer para você, vou dar um tempo para essa mensagem aqui. Quanto tempo nos resta? Repita comigo, quanto tempo nos resta? Quanto tempo nos resta? A igreja de Filadélfia era uma igreja que não tinha força, mas ela guardava a palavra do Senhor. O arrebatamento era uma promessa que todos pregavam. E agora entenda comigo, se há mais de 2000 anos atrás João já estava falando sobre o arrebatamento da igreja, a igreja continuou pelos séculos, passamos todas as épocas, gerações, milênios, e a igreja ainda está aqui pregando que Jesus está voltando. Mas o contexto de Apocalipse de Filadélfia era uma igreja perseguida, meu querido irmão. E não pense você que quando você fala que é crente, as pessoas vão bater no seu ombro e vão dizer para você, olha, você é uma bênção, não se engane com isso. Não se engane. Estão pregando um evangelho falso, um evangelho mentiroso. Um evangelho, meu querido, que não existe mais transformação daqueles que estão pregando. E aí, meu querido João, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, ele começa a animar a igreja de Filadélfia. Ele começa a dizer, olha, eis que cedo veio. Jesus falando para ele, escreve para essa igreja, mesmo tendo pouca força, guardaram a palavra da minha paciência. Eu também vou guardar eles da hora da tentação que está de vir sobre toda a terra. Agora, pasme, meu querido irmãos, essa promessa ainda não caiu por terra e ainda não aconteceu. O arrebatamento é um tema que muito pouco se prega hoje, mas é uma história que a igreja vive há 2000 anos aguardando a promessa do arrebatamento.
escute, muitos se esfriaram da fé, abandonaram o nosso Jesus. Outros estão na igreja, irmão, servindo a Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas pastor, quando termina o culto, só Deus sabe por onde anda. Só Deus sabe aonde vai se encontrar. Estamos pregando e vivendo o evangelho, irmãos. E infelizmente não está mais causando transformações nas pessoas. E por que não causa mais transformação? Porque, irmãos, o nosso Jesus ainda é o mesmo, ele não mudou. E arrebatamento é coisa séria. Pessoas estão vivendo como que o arrebatamento não vai acontecer, irmão. Estão vivendo, meu querido, um momento em que tudo neste mundo parece mais importante do que o arrebatamento. Vim para a igreja só no domingo. Vim para o culto de ensino de escola bíblica, irmão. Nem sabe o que é isso. Quando vai abrir a Bíblia para ler, fala para ler Mateus. Ele vai lá em Gênesis, porque ele não sabe onde fica o livro de Mateus. E aí eu quero dizer para você, todos os sinais estão evidenciando a volta de nosso Senhor Jeová. Todos os sinais. E pode me corrigir se estiver errado, irmãos. A Bíblia fala em Mateus 24 que os sinais evidenciariam a volta de Jesus. E esses sinais, quais são, irmão Claudinei? Peste, terremoto, fome, guerra, rumores de guerra, briga, desunião, falta de amor, esfriamento da fé. Nos últimos dias, a Bíblia fala que os homens amaram mais as doutrinas de demônios do que a doutrina de Deus. Meu Deus, aleluia. E que doutrina é essa? Vou falar para você o que eu vi hoje na internet, irmão. A igreja do reino sexual. Estava vendo mostrando para minha esposa, hoje me postaram lá no Google, no meu e-mail, no link, eu entrei e comecei a ver. Sabe qual é a doutrina daquela igreja, pastor? A doutrina é: se você quiser ser membro dessa igreja, você precisa marcar um horário numa sala secreta com várias pessoas que também querem virar membro daquela igreja. O pastor vai trazer uma palavra de bênção. E no final ele pede para as pessoas despirem suas roupas e ficarem nuas. E depois começa a celebrar uma santa ceia, dizendo que Adão e Eva lá no jardim era desse jeito, eles eram luz. E Deus queria agora as pessoas luz. E começa a celebrar a santa ceia, regada com muito vinho, embriaga as pessoas. E depois começa uma orgia sexual. E daí ainda diz: olha, abraça o irmão. Isso aí está relatado. Abraça o irmão, a irmã, abraça o irmão, abraça a irmã. E vamos agora trocar carinhos uns com os outros e começar uma orgia sexual. Ele foi preso, porque isso é uso de má fé da religião para enganar as pessoas. Agora eu pergunto para você: quantas igrejas, irmãos, que estão hoje assim, ó? Igrejas que você vai pregar, que eu chego para pregar, meu querido irmão, não tem um mínimo de respeito e de reverência dentro da casa do Senhor. Fala a Deus, aleluia, Jesus. E eu pergunto para você: quanto tempo ainda nos resta? O arrebatamento está mais próximo do que nunca, irmãos. Jesus está voltando. Ser este momento, pode ser essa noite. O arrebatamento está prestes a acontecer. E só aqueles que estão esperando a volta de Jesus, meu querido, ele a tua mãe, glorifica o Senhor, porque ele virá e não tardará. Assuste, irmãos. Pessoas querem vir para a igreja, querem fazer parte da igreja, mas não querem compromisso com a palavra do Senhor. E isso não tem crente que já está desse jeito no nosso meio. Pastores que não encontram mais obreiros para trabalhar. Pessoas que vêm para a igreja, meu irmão, é mais como vir em um clube social. Eu vou lá que eu não tenho nada para fazer hoje. Depois de lá nós vamos para uma pizzaria, vamos para uma balada. E aí você começa a andar, meu Deus deu um ministério para a gente abençoar, a gente começa a ir aqui e ali, você começa a observar. Até o dia que eu cheguei, querida cantora, em uma igreja, aonde que tinha um traficante da vila sentado no público, de terno, gravata. E quando me deram a oportunidade para pregar, antes de me deram para ele dar uma palavra, o cidadão pregou, irmão, que foi uma bênção. Eu fiquei abismado, falei: Jesus, eu preciso aprender a pregar com esse camarada. Mas, irmãos, Deus, ele é fiel, sim ou não? Sim. Ele permite coisa rápida. Ele vai deixando até ele corrigir.
Naquele dia foi o dia dele corrigir aquele traficante. Pouco antes ele devolve o microfone. Quando começa a orar para mim pregar, acordar o irmão. Acorda pela manhã e fala: hoje é dia de eu ver quem era o meu povo. Mas hoje eu não vou sair de carruagem real. Salomão se veste como um pastor de ovelhas. E ele sai descendo pelo meio de Israel. Havia 7 torres no meio da cidade. Havia 7 jovens naquelas torres. Cada um com uma trombeta na mão. E ele começa a andar. E ele chega a um lugar chamado de Lagar. E ele quis conhecer aonde era fabricado o vinho que ia para o palácio dele. E lá dentro, meu querido, do Lagar, ele observa um grupo de mulheres que estavam moendo as uvas, pisando as uvas. E ele olha para uma mulher, que a Bíblia chama ela de Sunamita. E ele diz para ela: olha aqui, por que vocês estão fazendo isso? E ela diz: olha, aqui é o melhor vinho que nós fazemos, vai para o nosso rei. E aquele rei Salomão, disfarçado pastor de ovelha, pergunta para ela: e aqueles jovens com aquelas trombetas naquelas torres? E ela diz: olha, aqueles jovens estão de prontidão, porque a qualquer dia o rei vai sair do palácio e vai vir se encontrar com a gente. E quando ele sair do palácio dele, aqueles jovens vão trocar a trombeta e todos nós saberemos que o rei está vindo. Ele olha para a Sunamita e diz: Sunamita, por que é que você está com a sua roupa branca e você pisando uva? Ela disse: olha, porque todo dia eu lavo as minhas vestes ali naquele riacho, para que quando o rei vier, me encontre com as vestes limpas. Salomão volta para o seu palácio. E quando de repente passa alguns dias, ele tem uma ideia: eu vou agora encontrar a Sunamita. E ele veste a sua roupa real, a sua carruagem real. Quando abre-se os portões, os jovens tocam as trombetas. E Sunamita se prepara, irmão. Ela começa a entender que o rei estava descendo, que o rei estava vindo para encontrar com a Sunamita. Agora entenda o que eu vou te falar. Sabe quem é a Sunamita? Sou eu e você, a igreja do Senhor. Estamos pisando a uva, irmão. Estamos moendo no Lagar. Esse sol escalante que Sunamita sentia. Não, tanto que isso é tão sério, irmão, que quando Sunamita estava lá falando com o pastor de ovelha, que era Salomão disfarçado de pastor de ovelha, ela disse: olha, não olheis por eu ser morena. Sabe por que ela disse isso? O sol do deserto havia queimado a pele dela. Símbolo, o sol escaldante, símbolo de luta, de provação, de dificuldade. Mas ela ainda tinha uma promessa viva dentro dela, que o rei voltaria. Mas ela tinha que ficar com as suas vestes limpas, com a veste preparada. O rei está voltando. O rei está voltando. E ele quer nos encontrar com nossas vestes limpas, com uma noiva atapiada para o seu noivo, uma noiva preparada para herdar o céu de glória. Não há mais tempo, irmãos. Não dá mais para ficar com diz, briga com briga, irmão brigando com irmão, irmão brigando com irmão. Pregar, cantar hoje não é mais uma concorrência dos públicos do que pregar a palavra do Senhor. É mais uma questão de abrir a agenda do que falar a verdade de Deus. Agora escute, igreja do Senhor. Jesus está voltando. Os discípulos falaram. João disse: filhinhos, é já a última hora. Diz João, pastor, que é o mesmo que Apocalipse, falou que já é a última hora. Daqui eu vou fortalecer o tema. Quando o tempo está nos